refletir na palavra de Deus nessa noite, no livro dos Salmos. Amém, queridos? Vamos refletir no Salmo 90. Palavra de Deus aos nossos corações. Palavra de Deus para falar conosco através deste texto. Salmo de número 90. Vamos ler todo ele, do verso 1 ao verso 17. Mas, na verdade, vou me deter mais no verso 12. Mas, lendo todo o Salmo para podermos compreender e entender aquilo que Deus tem ministrado e quer ministrar conosco, já tem ministrado ao meu coração e quer ministrar com todos nós. O Salmo de número 90, assentados assim como estamos, mas com toda a reverência, vamos estar lendo este texto, começando no verso 1 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce e de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Senhor nosso Deus, gratos nós somos por podermos te adorar, por podermos te louvar mais uma vez, assim como nós cantamos e louvamos aqui nesta noite. Estamos aqui outra vez diante de ti, para te louvar, para te adorar, e também, Senhor, para te ouvir a tua palavra, ouvir o teu ensinamento, ouvir a tua direção, ouvir a tua correção, ouvir de ti, Senhor. E assim, Pai, que o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, possa estar falando conosco, ministrando conosco nessa noite. Eu te peço, Senhor, que nós possamos ter ouvidos para ouvir. E assim, que o Teu Espírito Santo ministre e fale conosco. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Salmo 90 é o Salmo de Moisés. É um dos Salmos de Moisés. A maioria dos salmos, Salmo de Davi, Salmo de Asaf, a maioria de Davi. Mas aí tem os salmos de Asaf, tem os salmos dos filhos de Coré, e tem também esse Salmo de Moisés. É uma oração, na verdade. É uma oração que Moisés faz. É uma oração que Moisés coloca, ele abre o seu coração diante de Deus orando, ele abre o seu coração diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, em primeiro lugar. Reconhecendo o poder de Deus. Ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu tens cuidado de nós o tempo todo. E depois Moisés segue orando: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Então Deus é Deus e sempre será Deus. Amém? Moisés entendeu isso. Então Deus é Deus e sempre será Deus. E Moisés orava a Deus e colocou diante de Deus: Senhor,
diante da tua eternidade, diante do teu poder, diante da tua soberania, como os nossos dias neste mundo são breves. Era o que Moisés estava dizendo nesta oração. Como nossos dias nesta vida são breves. E ele diz, ele coloca nesse texto, a gente muitas vezes cita esses versículos, né? A nossa vida é de 70 e 80 anos, e quando passados 80 é canseira e enfado. A gente cita isso, né? Mas esse é do Salmo 90. É uma oração de Moisés. E Moisés, ele reconhece aqui quão breve é a nossa vida. E fala, de fato, o texto fala isso. Fala da eternidade de Deus e da transitoriedade da nossa vida. E Tiago já fala sobre isso. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele menciona isso. Que a nossa vida é como uma neblina, é como um sopro, é como um vapor. E na carta de Tiago, ele diz: vocês fazem planos, vocês fazem projetos, vocês dizem que vamos lá, vamos para cá, vamos morar aqui, vamos morar lá, vamos investir aqui, vamos investir ali, vamos ganhar dinheiro acolá. E aí, o que é a vossa vida, diz Tiago? E ele mesmo responde: a vossa vida é uma neblina. A vossa vida é como uma neblina, como um sopro, que existe e já logo não existe mais. E aqui Moisés entende isso. Mas na oração de Moisés, versículo 12 é o que eu quero destacar. E é essa parte do texto no qual eu vou me deter um pouco mais. Senhor, já que a nossa vida é tão breve, já que os nossos anos são tão poucos comparado à eternidade, comparado à vida eterna, já que os nossos dias são tão poucos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Dê-nos entendimento e sabedoria, para que a gente possa aprender a contar os nossos dias, para que a gente possa entender que os nossos dias nesta vida estão contados. E nós muitas vezes não paramos para pensar nisso. Muitas e muitas vezes nós não paramos e não queremos muitas vezes pensar nisso. Os nossos dias, mas a Bíblia diz que os nossos dias neste mundo estão contados. Deus sabe de todas as coisas. Deus diz, e no Salmo 119 também, já nos é revelado isso, que o Senhor nos conhece, que o Senhor tem todos os nossos dias escritos e determinados. E aí Moisés, na sua oração, é isso que a gente precisa entender, e vou falar bastante sobre isso, sobre esta oração de Moisés, quando ele diz: Senhor, me ensina a ter este entendimento, me ensina a ter esta compreensão. E quanto mais jovem a gente menos a gente pensa nisso. E semana passada ainda, alguns que estavam aqui lembram que nós pedimos oração, né? Uma sobrinha nossa, sobrinha da Adriana, né, da família da Adriana, de 19 anos, faleceu num ataque. Era cristã, lá na cidade de Panambi. Servia a Deus e estava num retiro de jovens, a igreja, e domingo à tarde, depois do meio-dia, sofreu um infarto. Né? Não se sabe as causas exatas, né? Mas enfim, acabou. O tempo dela acabou. Quão rápidos são os nossos dias? 19 anos. Mas Moisés, ele diz: Senhor, me faz entender isso com um propósito. É isso que nós precisamos, e é disso que eu vou falar. Senhor, faz-me entender que os meus dias são breves. Faz-me entender que a vida é curta. Faz-me entender que os meus dias estão contados nessa terra. Com qual propósito? Para que eu alcance um coração sábio. Para que eu alcance um coração sábio enquanto é tempo. Para que eu alcance um coração sábio enquanto eu estiver vivo. Para que eu alcance um coração sábio enquanto eu estiver neste mundo. Enquanto eu estiver respirando. Enquanto eu estiver com fôlego de vida. Senhor, me faz entender que a minha vida é breve e que neste tempo eu preciso de um coração sábio. E o que é um coração sábio? Essa é a palavra. Essa é a mensagem. Características de um coração sábio. Não temos tempo para falar sobre todas elas, porque são muitas características de um coração sábio. Vou me deter em algumas delas. E a primeira delas nos mostra e nos fala que um coração sábio
os quais eu vou estar mencionando. Tem muitas outras. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar à igreja e àqueles irmãos que vão estar nos ouvindo nas suas casas. Um coração sábio é um coração quebrantado. Um coração quebrantado diante de Deus, um coração que se humilha diante de Deus, um coração que reconhece que depende de Deus em todo o tempo. É um coração sábio, um coração quebrantado. E a Bíblia diz isso. Salmo 34, também no versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor, Ele se aproxima daqueles que têm um coração quebrantado na presença dEle. O Senhor se aproxima daqueles que realmente têm um coração quebrantado pelo Espírito Santo na presença dEle. Porque o salmista diz: perto está o Senhor, Ele se aproxima daqueles que se quebrantam diante dEle. Então que nós possamos, meus queridos irmãos, entender que um coração quebrantado é um coração sábio. Um coração que Moisés pediu aqui nesta oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-me a entender quão breve é a minha vida, para que eu alcance um coração sábio. E um coração sábio que Moisés queria e que nós entendemos pela palavra de Deus, pelo contexto da palavra de Deus, é um coração quebrantado. E um coração quebrantado na presença de Deus atrai a presença de Deus. Um coração quebrantado na presença de Deus, ele nos leva à presença de Deus. Nós não somos rejeitados, ao contrário de um coração altivo, de um coração que se exalta na presença de Deus. Um coração, uma pessoa que se acha no direito de estar na presença de Deus. Nós não temos o direito de estar na presença de Deus porque somos pecadores, mas nós estamos porque fomos alcançados pela graça. E quando somos alcançados pela graça, o nosso coração é quebrantado pelo Espírito Santo. É isso que atrai a presença de Deus a mim. É isso que me atrai a Deus. Então, sem um coração quebrantado, meus queridos irmãos, não vamos conseguir servir, não vamos conseguir adorar, não vamos conseguir estar na presença de Deus, porque somente estamos de corpo presente. Enquanto o nosso coração não estiver quebrantado na presença de Deus, nós estaremos de corpo presente, mas o Espírito não estará, a alma não estará, somente estaremos de corpo presente. E quanto tempo, e por quanto tempo, e muitas vezes, quantos de nós estávamos na presença de Deus de corpo presente? Estávamos somente para cumprir um ritual, cumprir uma agenda, estávamos somente por conveniência, mas na verdade um coração sábio, ele é um coração quebrantado, e ele está na presença de Deus, porque ele sabe que ali é o melhor lugar para se estar, amém? É o melhor lugar para se estar, na presença de Deus, e somente entendemos isso, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando o nosso coração se quebranta na presença de Deus. Isso não vem de nós, é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos quebranta, o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos molda, o Espírito Santo faz com que realmente a gente tenha esse entendimento como Josué teve. Se vocês querem retroceder, que retrocedam. Se vocês querem voltar atrás, que voltem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Josué, ele se quebrantava na presença de Deus. Seguindo, mais uma característica de um coração sábio, como Moisés pede aqui, é um coração guardado. Como assim um coração guardado? Um coração, nós devemos guardar o nosso coração. E Provérbios nos alerta sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, algumas traduções dizem provém, as fontes da vida. Então, do nosso coração provém a fonte da nossa vida. Se o Espírito Santo está em nós, se o Espírito Santo habita em nós, porque o nosso coração está quebrantado, agora então nós somos guardados por Deus, e nós precisamos guardar o nosso coração para que o Espírito Santo habite nele. Se nós não guardarmos o nosso coração, se nós abrirmos o nosso coração e não cuidarmos, esse guarda o teu coração,
no texto de Provérbios, que significa: tome cuidado com o teu coração. Tome cuidado com o que entra no teu coração. Porque muitas vezes nós temos uma facilidade de absorver. Nós temos facilidades de absorver coisas, e absorvemos muitas coisas, boas e ruins também. E o texto diz que do coração provém as fontes da vida. E se nós não guardamos o nosso coração muitas vezes é cheio, e pode estar cheio de ressentimentos, de mágoas, de ofensas, de sentimentos que não provêm de Deus, que não são de Deus, que não agradam a Deus. Mas por nós não guardarmos o nosso coração, o inimigo, ele lança dardos, e a Bíblia fala em Efésios sobre isso, da importância da armadura espiritual, de nós termos o nosso escudo da fé pronto, em prontidão, para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno que são lançados contra nós. E se nós não estivermos com o nosso escudo da fé em prontidão para apagar esses dardos, e não guardarmos o nosso coração, nós somos muitas vezes atingidos, fulminados pelo inimigo, e aí o nosso coração de várias formas é atacado, e nós não guardamos o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida, as fontes da vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é outra maneira de nos afastar dele. Todas as coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Então tudo aquilo que está em mim, que não é de Deus e que não provém de Deus, que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que é prioridade na minha vida, ao invés de Deus ser a prioridade, estou idolatrando. E não consigo, não estou guardando o meu coração. Preciso guardar o meu coração da idolatria também. E muitas vezes a gente que conhece a palavra, a gente tem um entendimento errado sobre idolatria. A gente pensa que idolatria somente é se prostrar ou estar diante de uma imagem, diante de uma estátua, diante de alguma coisa semelhante a essa. Não. Nós temos que entender que idolatria é tudo aquilo que está em nosso coração e que ocupa o lugar de Deus. Tudo isso é idolatria. E muitas vezes nós podemos idolatrar pessoas, nós podemos idolatrar situações, nós podemos idolatrar igrejas, nós podemos idolatrar várias coisas. Nós podemos idolatrar o nosso carro, o nosso trabalho, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando. E a Bíblia diz: guarda o teu coração, guarda. Cuida para que nada alcance, para que nada entre no teu coração que não seja de Deus. Amém? Que não seja da vontade de Deus, que não esteja vindo da parte de Deus. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Seguindo o nosso raciocínio aqui, um coração sábio que Moisés pede: ensina-nos a contar os nossos dias. Leva-nos a entender, Senhor, quão breve é a nossa vida. Leva-nos a entender, Senhor, que os nossos dias são contados neste mundo, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Uma terceira característica é um coração limpo. Um coração limpo, a Bíblia diz e fala sobre isso. Jesus Cristo, quando fala à multidão no monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, no versículo 8 ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração limpo, ele não é e nunca será, e nunca se afastará da presença de Deus. Um coração limpo está, Jesus disse isso, está na presença de Deus. Um coração limpo vê a Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o nosso coração, meus queridos, Jesus mesmo também nos ensinando e nos falando. João capítulo 15, versículo 3. Que o nosso coração é limpo através da palavra. Quando no Evangelho de João capítulo 15, ele fala sobre a limpeza da videira, né? Quando ele fala da limpeza, e nós que andamos pelos interiores aí, trabalhamos no interior, e vamos muitas vezes a Santa Teresa, a gente passa por muitas videiras, né? E a gente, em muitas épocas do ano, vê o agricultor lá limpando a parreira, podando a parreira.
E Jesus ensina isso e usa esse texto. E eu um dia falando com o meu querido irmão ali, disse para ele, a única pessoa, as pessoas que entendem o que Jesus escreveu em João 15, é quem conhece plantação de videira. Porque senão a pessoa não tem ideia do que se trata. E ali, Jesus disse que a limpeza que nós precisamos já foi feita através da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos purifica, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus faz com que eu entenda que realmente eu preciso de limpeza, eu preciso limpar o meu coração. E falo isso muitas vezes também, quando nós nos reunimos com algumas pessoas no Capsadê. Eu falo a respeito daquela mulher que Jesus usa em Lucas 15, falando sobre aquela moeda perdida, aquela dracma perdida. E aquela mulher, ela, para recuperar aquela dracma, a primeira coisa que ela faz, ela vai para a luz. Ela acende uma luz, ela vai para a luz. E a luz é a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, vós já estáis limpos pela minha palavra, porque a palavra mostra o que precisa ser varrido da casa. E a segunda coisa que a mulher faz, depois que ela acende a luz, ela começa a limpar a casa. Ela começa a varrer a sua casa, até achar a moeda que ela tinha perdido. E na nossa vida é igual. A luz nos limpa, a palavra de Deus nos limpa. A luz nos mostra aquilo que precisa ser limpo. A luz nos mostra aquilo que precisa ser varrido da nossa vida, limpado da nossa casa, da nossa sala. A luz nos mostra, a luz nos revela. E por isso que Jesus disse, a palavra que eu tenho falado tem limpado vocês, porque ela tem mostrado aonde precisa limpeza, ela tem mostrado aonde precisa ser varrido. E um coração limpo são bem-aventurados. Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, estar na luz. João 8,12, Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aí nós podemos ver e podemos entender que um coração limpo agrada a Deus, um coração limpo, ele está na presença de Deus, um coração limpo verá ao Senhor, como Jesus ensina. E uma característica de um coração sábio é um coração limpo. Como eu vou saber? Como eu sei a forma em que está o meu coração? Muito simples, Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Muito simples de saber como está o nosso coração. Muito simples. Se precisa de limpeza, se precisa ser limpo, se já está limpo, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Mateus 34:12. A palavra de Deus não deixa dúvida. Amém? A palavra de Deus não nos deixa dúvida, ela nos ensina de fato, e nós não fizemos, não obedecemos, não vivemos, se não quisermos. Mas não é porque temos dúvida. Porque será? Como é assim? Como será que está assim? Como será que está o meu coração? Será que realmente está limpo? A tua boca é o termômetro. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Seguindo, nós temos mais uma característica de um coração sábio. Conforme Moisés ora e pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, um coração convertido. Eu creio que essa é a base. Essa é a base. Como eu falei no início, não sei se eu falei aqui, mas como eu falei, a ordem dessas características que eu estou colocando aqui não interfere, né? Todas elas são de um coração sábio. Né? Eu coloquei nesta ordem. Um coração convertido é um coração que está realmente na presença de Deus, de fato. Aquilo que a Jordana ministrou aqui, aquilo que a gente precisa entender. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, preste atenção nesse texto, não precisa abrir. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade,
e se arrepende do mal. Olha o que Joel está dizendo aqui através da palavra de Deus. A necessidade de nós termos um coração convertido. Um coração convertido. Não uma aparência convertida. Joel está chamando o povo aqui a um arrependimento verdadeiro. A um arrependimento real na vida do povo. Porque nós sabemos, quem conhece a história sabe, que o povo judeu, como característica de arrependimento, de conversão, de arrependimento de pecado, eles rasgavam as suas vestes, se prostravam ao chão e jogavam cinzas, jogavam pó sobre as suas cabeças. Fato esse que nos é relatado no livro do profeta Jonas, que quando ele vai de fato a Nínive, depois da sua fuga, quando ele vai de fato a Nínive, ele chega a Nínive, ele prega e o povo se converte, e converte eles se arrependem, eles jejuam, eles rasgam as suas vestes, colocam cinza sobre as suas cabeças, tanto os homens quanto os animais jejuavam para que o Senhor se arrependesse do mal que estava por fazer a Nínive. E de fato, quem conhece a história sabe que o Senhor então não castiga Nínive naquele momento. E o povo tinha esse entendimento. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. O profeta chegava com uma repreensão, o profeta chegava com uma palavra de repreensão, de advertência, e o povo então entendia: vamos nos arrepender, vamos nos humilhar. E rasgavam as suas vestes e jogavam cinza sobre as suas cabeças, e ali a aparência era de que tinham se arrependido e tinham se convertido. Mas chegou um tempo em que Joel foi alertado por Deus, e Joel disse para o povo: chega de rasgar a veste, chega de fingir que vocês estão arrependidos, chega de fingir na presença de Deus. Chegou o tempo que o Senhor quer que vocês convertam e rasguem o coração e não as vestes. E os nossos dias são curtos, meus filhos. Moisés ora desse jeito, e eu creio que chegou o tempo em que precisamos realmente rasgar o nosso coração e não as vestes. Rasgar o nosso coração é viver de verdade o Evangelho, de verdade a palavra de Deus, e não de faz de conta. E não como Jesus depois repreende os fariseus, dizendo: vocês são muito doutorados na lei, conhecem a lei, sabem de cor a lei, compram a lei dos outros, mas na verdade vocês não vivem a lei, vocês são fariseus, sepulcros caiados, podres por dentro. E quantas vezes nós rasgamos as vestes ao invés do coração? Quantas vezes vivemos de aparência ao invés de vivermos a palavra de Deus como ela é? Nós temos que entender que nós não temos a vida toda. Nós temos que decidir isso enquanto a gente estiver vivo. E Moisés ora e entende isso: Senhor, os nossos dias são breves, 70, 80 anos como muito, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Ou alguém que está aqui, alguém que está nos assistindo, pode dizer e confirmar e afirmar com certeza que amanhã estará vivo, que daqui a 1 hora estará vivo. Quem pode dizer isso? Alguém pode afirmar isso? Chegou o tempo de entendermos a urgência que Josué entendeu. Se vocês quiserem voltar atrás, que voltem, mas eu e a minha casa não retrocederemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um coração sábio é um coração convertido, não um coração convencido. Um coração sábio é aquele que realmente não vive só de aparência, mas vive o Evangelho de fato como ele é. E chegou o tempo de tomarmos decisões. Chegou o tempo de entendermos isso. E um coração quebrantado é um coração sábio. Um coração convertido é um coração sábio. Seguindo à frente, mais uma característica: é um coração temente a Deus. Um coração temente a Deus, um coração que tem temor. Nós vivemos num tempo também em que as pessoas não têm mais temor pelas coisas de Deus.
não tem mais temor por Deus, pela presença de Deus. Tudo é de qualquer jeito, tudo é tanto faz, tudo pode ser amanhã, depois da manhã. E a palavra de Deus nos diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente será cobrado disso. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente não faz para o Senhor. Ele não recebe a obra feita relaxadamente. Um coração temente a Deus. Precisamos voltar a temer a Deus. Precisamos temer a Deus. E Salomão, em Provérbios 8:12, nos dá uma receita. A Bíblia não deixa vago assim as coisas no ar. Tá, mas o que é temer a Deus? Eu tenho que ter medo de Deus? Não. Deus, nós não precisamos ter medo. Nós temos que temer a Deus. Saber que Ele nos perdoará através de Jesus Cristo. Ele tem poder para nos levar ao céu. Nós não temos esse poder, nós não podemos ir para o céu por nossos méritos, por nossos meios, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa escada. Nós não vamos ao céu desse jeito. Ele pode, Ele tem poder. E Jesus diz: temei, não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e condená-lo ao inferno. Esse vocês têm que temer. E esse é Deus. Só Deus tem o poder de nos condenar ao inferno. E a Bíblia nos mostra e nos fala essas verdades. E em Provérbios 8:13 nos é falado, nos é revelado no que consiste o temor. O que é temer a Deus? Não é medo. Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, diz Salomão. Então está aqui a receita. Se nós tememos a Deus, nós aborrecer o mal, é não compactuar com o mal, não compactuar com as coisas que não provêm de Deus, que não são de Deus, as coisas que são do mal, que fazem mal, que nos fazem mal, que prejudicam os outros, fazendo mal aos outros. Aborrece o mal. Quem teme a Deus, ele não compactua com as coisas do mal. Soberba, arrogância, vem a fechar com o coração quebrantado. O coração quebrantado não é soberbo e não é arrogante. Mas se eu não temo a Deus, se eu não tenho temor a Deus, o eu se sobressai. A minha palavra, a minha pregação, o meu ministério se sobressai. E eu preciso entender que eu preciso diminuir cada dia mais para que Ele cresça. Eu preciso diminuir todos os dias. Desaparecer. Eu preciso desaparecer para que Ele cresça através das nossas vidas. Então a soberba e a arrogância não são características de um coração que teme a Deus. E aí depois ele fala do mau caminho, andar por caminhos errados, andar por caminhos que não agradam a Deus, que não satisfazem a Deus, que não provém de Deus. E por fim, a boca perversa. A boca que maldiz, a boca maldizente, a boca que não consegue glorificar, que não consegue adorar, que não consegue louvar a Deus, mas somente murmurar, reclamar, maldizer. Essa boca, essa pessoa não teme a Deus. Então aqui nós temos características de um coração temente a Deus. Salomão escreve isso. Que nós possamos ter, meus queridos irmãos, neste tempo que nos resta, para uns mais, para outros menos, eu não sei. Esse tempo que nos resta, que nós possamos pedir e orar como Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Uma outra característica, já indo para o final, é um coração obediente. Um coração obediente. Atos 5:29. Respondeu Pedro e os apóstolos: importa obedecer a Deus que aos homens. Um coração obediente. E nós muitas vezes é mais fácil e importa melhor, é mais cômodo obedecer a homens do que a Deus. É menos estressante, é menos desgastante obedecer a homens do que obedecer a Deus. Meus queridos, Pedro e os apóstolos foram presos, foram chicoteados,
E quando eles falaram isso, eles tinham há pouco saído da prisão, porque estavam pregando a palavra de Deus, estavam anunciando o evangelho. Eles foram levados à parte, foram questionados pelos sacerdotes, pelos fariseus. Vocês parem de falar desse Jesus, parem de falar desses milagres, parem de anunciar essa seita aí que vocês estão criando e inventando aí no meio dos judeus. Parem de fazer isso. E a resposta foi essa: importa obedecer a Deus que a vocês, homens. Obedecer a Deus, um coração obediente muitas vezes é perseguido. Um coração obediente muitas vezes sofre. Um coração obediente muitas vezes apanha. Um coração obediente muitas vezes se desgasta. Mas o texto continua o mesmo. A palavra não muda. Importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes é mais cômodo, é mais confortável obedecer a homens. Eles podiam ter dito assim: tá, tudo bem, a gente para de anunciar esse Jesus aqui, só por favor, não nos surrem mais, não nos coloquem mais na prisão. Óbvio, era mais cômodo. E lendo a palavra de Deus, hoje o apóstolo Paulo falando, se não me engano, aos Gálatas, ele disse: eu sofri o que eu sofri por vocês, o que eu passei por vocês, açoites, naufrágios, prisões, tudo isso. Paulo diz: mas não importa obedecer a Deus do que aos homens. E a última que eu vou falar hoje, vamos encerrar, teríamos muito mais características para a gente estar falando, mas encerramos com essa: um coração fiel. Um coração fiel é uma característica, também é uma característica de um coração sábio. Porque nós precisamos de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ser fiéis à palavra. É muito fácil hoje em dia a gente encher a igreja, é muito fácil a gente fazer campanha disso, campanha daquilo outro, é muito fácil. Mas isso tudo precisa ser fiel à palavra. Se nós não formos fiéis à palavra, certamente não vamos agradar a Deus. O nosso coração não vai ser um coração sábio. O coração sábio é fiel, fiel à palavra, fiel no compromisso que assumimos com Deus. Tem muita gente que desiste da caminhada, que abandona o barco, que desiste de andar com Deus por causa das lutas, por causa das dificuldades. Nós precisamos permanecer fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. 1 Samuel 12, 24. Então somente temei ao Senhor e servi fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas nos fez. Servi fielmente a Deus, meus queridos. Sejam fiéis na palavra, sejam fiéis no ministério, sejam fiéis na contribuição, sejam fiéis no que forem fazer, mas sejam fiéis a Deus. E aí nós podemos ver características de um coração sábio. É isso que Moisés pede a Deus. É isso que Moisés coloca na presença de Deus e diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu entenda, Senhor, que eu não sou eterno, para que eu entenda, Senhor, que os meus dias são breves, são curtos neste mundo, e tudo que eu for fazer aqui, Senhor, que seja para Ti. E para isso eu preciso de um coração sábio. Para isso eu preciso de sabedoria, e essa sabedoria só Tu pode me dar. E aí nós falamos aqui de 7 características de um coração sábio. Meus queridos, eu não sei como está o teu coração esta noite, eu não sei. Falamos e ministramos alguns louvores já sobre o coração, e o Espírito Santo que dirige todas as coisas. Não sei como está a tua vida, não sei como está o teu coração, não sei quais são as características que estão presentes, aquelas que precisam estar, aquelas que precisam melhorar, aquelas que não estão ainda, que você quer. Senhor, eu preciso de um coração fiel, eu preciso de um coração puro, limpo, obediente, sei lá. O Espírito Santo que sabe, eu não sei de nada. E nós vamos encerrar nos colocando de pé, louvando e adorando a Deus. Amém? Então o Ministério de Louvor pode passar aqui. E nós vamos estar finalizando essa mensagem, olhando para dentro de nós. Cada um olhando para dentro de si.
cada um examinando o seu coração e orando da forma como Moisés ora. Senhor, ensina-nos, ensina-me a contar os meus dias, me faz entender quão breve é a minha vida, me faz entender quão curtos são os meus anos, para que eu os desperdice com coisas vãs. Me faz entender, Senhor, que os meus dias neste mundo estão contados, não são eternos. A eternidade é para com Deus e será com Ele. Mas para isso, Senhor, me dê um coração sábio. Eu preciso de um coração sábio. Eu preciso de um coração quebrantado, de um coração que esteja guardado na presença de Deus, um coração que não se contamina, um coração convertido ao Senhor de fato, não só de aparência, um coração temente, um coração fiel, que nós possamos ter um coração obediente. Feche os teus olhos enquanto nós louvamos a Deus.